do nosso evangelista. Senhor Jesus, abençoamos a vida do Rodrigo. A tua graça seja sobre ele e sobre também a escola dominical. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, podem ir para a escola dominical devagarinho. E enquanto isso, a gente vai abrindo a palavra de Deus no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, sendo que quem vai pregar hoje é o Espírito Santo de Deus, não é o Rodrigo. Então, com certeza absoluta, a gente vai sair daqui antes das 3. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, é o Teu Espírito Santo de Deus que está aqui. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, falar conosco aos nossos corações e que possamos, em nome de Jesus, Pai, entender o que o Senhor quer dizer e escutar, Senhor Jesus, com atenção a Tua pregação, em nome de Jesus. Amém. O título desta pregação é Presente de Jesus. Muitos são os presentes de Jesus, testificados, testemunhados em histórias baseadas em fatos reais, diante de 66 livros da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas ao mesmo tempo o menos lido. Muitos têm Bíblia em casa, mas não abrem-a, não a leem. E eu separando a palavra, esse versículo bíblico veio para mim no começo da semana, num momento que eu estava vivendo períodos difíceis, e eu pude meditar. E diante daquilo eu falei, eu vou trazer essa palavra porque é um presente de Deus. Ele nos dá a condição de experimentarmos a paz dele. O que Ele pede em troca? Jesus nunca vai arrombar a tua porta. Jesus nunca vai entrar na tua casa sem Ele ser convidado. A única condição que Ele quer, minha e sua, é fé. E aqui foi elencado 7 presentes de Deus que está na palavra de Jesus. E a única condição de receber esses presentes é ter fé. E eu lembro que me emociona até hoje um testemunho do meu filho. Que ele, quando tinha 9 anos de idade, ele sofria bullying na escola. E era uma verdadeira dificuldade o levá-lo para a aula. Eu e a minha esposa, a gente tinha períodos de motivação, de oração, para acordá-lo e poder levar até a escola, porque ele não queria ir de jeito nenhum. Mas teve um certo dia que ele chegou soluçando de chorar. Ele não conseguia nem contar direito o que estava acontecendo, e nós ali sem saber muito o que fazer, nós falamos, vamos orar. Pegamos ele ainda chorando, e nós oramos, Senhor, faz ele contar para nós. Até que ele se acalmou um pouco, e ele contou com detalhes o que tinha acontecido. Tinha uma coleguinha dele, na sala dele, que ia fazer aniversário.
E ela levantou na sala e começou a convidar um por um da sua sala, da sua classe. E quando chegou na vez dele de receber o convite, ela pulou ele e deu para os outros colegas. Isso me emociona até hoje, porque a sua atitude foi uma atitude normal de criança. Obviamente, ele devia de ter provocado essa coleguinha. Então eu e minha esposa entramos em contato com a escola e a escola falou: Rodrigo, não tem o que a escola fazer porque a festa é fora da escola. Então nós novamente oramos com o nosso filho por essa coleguinha, para que Jesus pudesse colocar no coração dela humildade, gratidão, e que a gente não ficasse com raiva, com nenhum sentimento humano de raiva. E ele foi para a escola, e na sexta-feira, aquela mesma sensação, porque a festinha era no sábado, na sexta-feira ele chegou com aquela mesma sensação de tristeza, porque os coleguinhas estavam combinando como que eles iam até a festa, o que essa menina ia gostar de ganhar. E nós novamente oramos com ele e falamos: filho, o nosso coração é grato, porque coisas boas vão acontecer. E no sábado ele acordou feliz. Gabriel acordou feliz no sábado, que era a festinha dessa menina, e ele falou: papai, Jesus falou no meu coração que eu tenho que levar um presente para essa menina. Desculpe a minha emoção, mas até hoje eu me emociono lembrando disso. Eu falei: filho, você não precisa levar presente para ela, porque você não foi convidado para a festa. E ele falou: não, Jesus está falando que eu tenho que levar um presente. Eu escutei ela, o que ela queria, ela falando para uma amiguinha o que ela queria, e eu quero levar um presente. E ele pegou suas economias de mesadas que ele tinha, pediu para eu levá-lo no shopping, que ele ia comprar um presente. Então, na segunda-feira, ele estava ansioso para levar o presente para a menina que não o tinha convidado para a festa. Nós o buscamos na escola e não demorou muito para o telefone da minha esposa tocar. Era a mãe da menina, em prantos, chorando, dizendo: olha, eu te peço perdão porque o teu filho me ensinou o que é amor. O teu filho me ensinou o que é amar. Essa mãe era uma psicóloga, é uma psicóloga, e ela falou: isso jamais vai acontecer. Mas quando minha filha falou que não ia convidar o seu filho, ela tinha suas razões, mas não justifica. Não justifica. E o teu filho ensinou literalmente o que é amor. Queridos, foi um momento especial que a minha esposa pôde falar de Jesus também. Mas coração de Jesus numa criança que nos ensina os adultos a liberar perdão, a ter empatia pelo próximo. Na palavra de Deus, lá no livro de Atos 36, tem uma discussão muito feia entre Paulo e Barnabé. Eles brigam. A palavra de Deus não diz quem tinha razão naquela briga, mas muito provavelmente, pelo acalorado do texto, quase entraram em vias de fato. O que aconteceu? Cada um foi para um lado. Eles se separaram. E mais para frente, há grandes evidências de reconciliação. Lá em 1 Coríntios 9:6, lá em 2 Timóteo 4:11, em Colossenses 4:10, Paulo até elogia o causador daquela discussão, que era João, mais conhecido como Marcos. Existem, às vezes, na nossa vida,
que nós precisamos escutar somente uma voz, que é a voz daquele que sabe exatamente o teu nome e não te acusa. Aleluia. Mas quais são os presentes de Jesus? O primeiro deles é a vitória sobre as dificuldades. Quem aqui já passou dificuldade? Todo mundo vai levantar a mão. E não existe gosto, como a gente discernir o gosto da vitória, se a gente não entrar numa luta, numa guerra, num problema. E a palavra de Deus, lá no livro de 1 Coríntios 10:13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse incomum aos homens. Todos nós temos. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados. Ah, que maravilha! Sim, mas tem uma vírgula. Tem uma vírgula. Além do que nós possamos suportar. Ou seja, privilégio de todos nós sermos tentados. Mas Ele nos dá vitória. Ele nos dá vitória porque, mesmo diante das dificuldades, e eu sei, particularmente a de muitos aqui, mas Deus nos dá a certeza da vitória. Pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, tinha um feriado. E eu lembro que a gente lá em casa acordou com uma frequência não muito legal. Comecei a brigar com a minha esposa comigo, meu filho, a minha filha. Eu sei que estava todo mundo bicudo. O Rodrigo briga em casa de vez em quando também, a Rafa também briga, a gente tropeça. E a gente estava, olha, muito, mas muito bravo. Um com o outro, a gente já estava atrasado para o evento que a gente ia. E daí, sabe o que aconteceu? A minha esposa, cheia de coisa na mão, ela foi abrir a porta do elevador, eu estava fechando a porta de casa, daqui a pouco eu escutei assim, ó, e um barulho de chave caindo. Aí eu só pensei assim, estava fechando agora, o que mais pode acontecer, se já aconteceu de tudo hoje? Com raiva no coração. Aí a minha esposa, com o olho arregalado, segurando a porta do elevador, falou assim: a chave do carro caiu no vão do elevador do poço. Se eu jogasse os 6 números da Mega Sena, capaz de eu acertar, mas se eu jogar a chave nessa posição, não cai no vão que tem ali do poço. Mas eu fiquei muito bravo, mas não falei nada. Falei para ela: segura o elevador. Peguei o outro elevador, desci, pedi para o porteiro chamar o técnico, porque a gente ia ter que desligar o elevador e abrir. E ele falou: hoje é feriado, vai demorar um pouquinho. Eu falei: tá bom. Quando eu subi, uma paz encheu o coração e falou comigo assim: isso é propósito de Deus. Mas eu falei: propósito de Deus? Está dando tudo errado. Tudo errado. Não tem como ser. Mas quando eu cheguei no meu andar, eu vi meu filho com uma lanterna, a minha esposa segurando, e eles falando: pai, meu filho me chama de Daddy, a chave não caiu lá embaixo, a chave caiu entre um andar e o outro, dá para a gente pescar. Eu falei: pescar? É porque a chave tem uma argolinha. Eu falei: nossa, é mesmo, filho? Vamos achar alguma coisa para a gente pescar a chave. E eu procurando arame. E daqui a pouco eu lembrei que a gente tinha cabide em casa, e o cabide é feito de arame, e já tinha a argolinha que pendura ali. Eu falei: nossa, um cabide.
Aí cheguei, peguei o cabide, desamarrei o cabide, ele já pegou um outro cabide, desamarrou outro cabide, e daqui a pouco, quando eu vi, estava eu e ele pescando a chave, a Rafa segurando a lanterna, e sabe o que aconteceu? Estava tudo bem. A gente estava, todos nós, lutando por um propósito. A vitória. A vitória. Eu vou encurtar. A gente conseguiu pegar a chave. Mas sabe o que o Espírito Santo falou? A gente entrou no carro, a gente começou a dar risada do que estava acontecendo, do que aconteceu. A gente foi em paz. A gente com harmonia, com outra frequência. Às vezes Jesus possibilita que algo na nossa mente, na nossa visão, seja ruim, para poder proporcionar outra frequência dentro da tua casa. E todos nós fomos um perdoando o outro, fomos orando, fomos agradecendo. Isso é a vitória. Mas a gente não ia sentir esse gosto se isso não acontecesse. Sabe o que podia ter acontecido se não acontecesse isso? A gente ia entrar dentro do carro, ia começar a discutir dentro do carro, ia começar a fazer várias outras coisas que não ia ser do agrado do Senhor. Algo na nossa mente que a gente pensa é do diabo, é diabólico, mas é divino, é permissão de Deus, para que Ele possa nos dar a vitória sobre as dificuldades. A segunda, e eu vou encurtar, desculpa, talvez fique uma segunda parte. A segunda é a paz. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando ele fala que ele vai dar a paz, ele não faz acepção. Ele dá para todo mundo que o procura e que tem fé. O mundo confunde muito a paz de Deus. O mundo confunde paz com prosperidade financeira, com prosperidade material, com questões de posição social, fama, sucesso. Pois eu quero te falar que muitos que acham que popstar tem paz porque são o que são, a maioria deles se mata. A maioria deles não estão felizes. A paz que vem do Senhor é genuína, é maravilhosa e não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com posição social. Essa semana semana passada eu recebi uma mensagem de uma funcionária que é meu braço direito. Ela falou: Rodrigo, eu estou saindo, não vou mais trabalhar aqui. Eu falei: mas como assim? Me dá uma semana? Não, estou saindo hoje, à tarde já não venho mais. Tirou a minha paz. Tirou a minha paz completamente. E ao invés de eu olhar para Deus, o que eu fiz? Eu olhei para o problema, eu dei as costas para Deus. Por quê? Porque é natural. É natural do ser humano a gente achar que Deus está preocupado demais com outras coisas e que não vai olhar momentaneamente para o teu problema. Eu não clamei a Deus. Eu não orei a Deus. Eu tentei pelas minhas próprias forças resolver. E o que aconteceu? Eu fiquei mais angustiado. Eu fiquei mais preocupado. Às vezes, a paz está na nossa frente, mas a gente quer olhar para o problema e falar: não pode ser tão fácil assim. Não pode ser tão fácil a gente descansar
diante de situações tão adversas. E foi quando eu, pela fé, falei: Senhor, está nas tuas mãos. Foi que Deus começou a abrir portas e a dar as soluções para tudo aquilo que eu achava que não tinha. A terceira é a provisão e o cuidado. Presente de Deus, Ele cuida de você. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo escreve isso para a igreja de Filipos preso, quando ele recebe a oferta de Epafrodito. Olha que nome lindo! Epafrodito. O que ele dá? Ele dá a certeza de que nada vai faltar. Eu lembro um testemunho do meu tio, que eu já era maduro o suficiente para entender, e ele chegou numa reunião comigo. Ele falou: você sabe por que eu gosto tanto do teu pai? Meu falecido pai. Eu falei: não, tio, não sei. Ele falou: porque um dia, quando a empresa que meu pai trabalhava estava muito próspera, os sócios se reuniram sem a presença dele. E esse meu tio é filho só do meu avô, não da minha avó. E aqueles irmãos do meu pai se reuniram ali, eram 4 com o meu pai, e falaram: vamos excluir esse que não é filho genuíno da mãezinha, da nossa mãezinha. Vamos excluir ele da sociedade. E meu pai levantou e falou: se vocês excluírem ele, pode excluir eu também. Eu nunca soube isso da boca do meu pai, mas o meu tio me contou. Jesus faz isso por você. Jesus é um advogado que a gente muitas vezes não tem dinheiro para pagar. Jesus às vezes levanta pessoas para te defender, sem que você mereça, porque a graça, essa é a condição da provisão e do cuidado de Jesus. A quarta, sabedoria e direção. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Quantos de vocês já pediu sabedoria hoje para Deus? Quantos? Amém? Amém. Se pede, recebe. Se não pede, não ganha. Rodrigo tem que pedir todo dia? Todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam e cada dia basta. Então, todos os dias nós temos que pedir, porque cada dia é um novo dia. Que em nome do Senhor Jesus Cristo possamos ter sabedoria suficiente para unir, para amar, para ter compaixão, para saber que muitas vezes a gente não tem razão. Eu sei que o tempo urge, mas essa semana também foi uma semana complicada. Eu sou síndico lá do prédio, o elevador do prédio quebrou. E a cobertura ia dar uma festa, e já tinha me posicionado dessa festa há uma semana atrás. Falou: Rodrigo, eu vou dar uma festa aqui na minha casa, e eu preciso que os porteiros estejam, os nossos colaboradores estejam bem vestidos, que tudo esteja nos trinques. Sabe o que aconteceu? Naquela noite faleceu o pai do nosso colaborador. Ele não podia estar. O elevador social quebrou. E eu tinha que dar notícia que o conserto era demorado. Então, eu medi todos os esforços para tentar fazer o elevador funcionar, mas não deu. Arrumei um substituto para o colaborador,
mas o elevador não funcionou. Então eu liguei para ele e falei: querido, infelizmente os teus convidados vão ter que subir no elevador de serviço. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Tua casa é maravilhosa. Mesmo entrando na cozinha, mesmo entrando pela cozinha, tive que usar de sabedoria. Para quê? Para que as pessoas não pudessem colocar culpa em nós do que nós não temos. Sabedoria divina é muitas vezes a gente chegar e falar: não tem solução, mas você brilha o brilho de Jesus, e a gente pode ver que apesar das circunstâncias, tudo dá certo quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar. O quinto, presença e auxílio. Lucas 11:13 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Você já pediu o Espírito Santo hoje? Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. A palavra de Deus é maravilhosa. Lucas 11:13 é maravilhoso. Eu lembro da minha avó, minha avózinha querida, que quando ela estava passando por momentos de dificuldade, eu a via cantando mesmo desafinada, assim como eu sou desafinado. Ela cantava assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela me sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Eu sabia que ela estava passando momentos difíceis, mas ela não estava murmurando, ela estava louvando. O diabo conhece teu nome, mas ele chama você pelos teus defeitos. E Jesus, que conhece todos os teus defeitos, te chama pelo nome. Vamos levantar e orar para que a gente possa ter uma semana maravilhosa. Senhor Jesus, obrigado Deus, obrigado Pai, porque podemos escutar a Tua palavra, Senhor, que vem do Senhor, não vem do homem, e que possamos, Senhor Jesus, nos regozijar dos Teus presentes, que ainda faltaram, Senhor Jesus, o perdão dos pecados, que em João 1,9 o Senhor fala que perdoa todos os nossos pecados. A salvação e a vida eterna é o maior presente que a gente tem, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, dá-nos uma semana vitoriosa, dá-nos uma semana cheia do Teu Espírito Santo de Deus, da Tua sabedoria, da Tua graça, e que possamos, Senhor, sempre, sem murmurar, Te agradecer, porque a vitória virá. Obrigado, Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus abrace os nossos corações e que possamos ter uma semana cheia, repleta de bons testemunhos e bênçãos na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos nos confraternizar, temos um café. Que Jesus abençoe a semana de vocês, e desculpe o horário de terminar o culto, mas foi por uma boa causa, em nome de Jesus. Amém.